São Paulino do programa. Hoje estará impossível. Cicinho é a amostra. O São Paulo bateu a Chape por 2-0 na estreia do Roger, dominou o jogo e nem o apagão, nada disso impediu o São Paulo de ser líder da Série A. Na volta ao Canindé, após quase 13 anos, o São Paulo tinha como principal novidade esse cara aí. A empolgação dele, nem tanto da torcida. Diferente dos jogadores, o nome do técnico foi entoado sem tanta força. Diferente da chuva, que chegou para arrebentar na zona norte de São Paulo, tanto que com 10 minutos de jogo, a bola já começava a não rolar legal. Mesmo assim, veio a primeira finalização, Bobadilha de fora para longe. A resposta da Chapecoense veio em lance de perigo com Everton, afastado pela zaga São Paulina. Luciano e Caleri em conexão. O camisa 9 para o meio, mas nem Lucas e nem Bobadilha conseguiram marcar. Aos 36, Lucas Ramon foi esperto para arriscar de fora e exigir ótima defesa de Léo Vieira. O São Paulo ensaiava uma pressão. Marcos Antônio teve a chance e foi bloqueado. Na sequência, Danielzinho bateu para fora. Luciano também teve sua chance. Mais uma vez, o tricolor esbarrou no goleiro da Chape. Rafael também fez sua defesa importante antes do intervalo. Não fosse ele, aliás, Everton poderia ter inaugurado o marcador para os visitantes. Na volta do intervalo, o São Paulo veio com tudo e abriu o placar logo no começo. Luciano aproveitou o cruzamento de Marcos Antônio e mandou para a rede. E teve mais aos 14. Um belo gol coletivo, por sinal. Marcos Antônio para Luciano, dele para Bobadilha. O volante fez boa jogada e ela foi para Caleri. Do camisa 9 para a rede, 2-0. Hoje o Marco, eu abracei ele no campo e falei que ele jogou de terno. Né? Jogou muito. Eu não conseguiria destacar apenas o Marco só, porque teve outros destaques importantes, né? O Caleri com gol, o Luciano com gol, né? O Daniel controlando o meio como ninguém, né? A minha defesa muito bem posicionada, mas o destaque ali do meio campo na figura do Marco foi muito importante. Aos 19, mais oportunidades. Bobadilha, Wendel e Bobadilha. A trave e o goleiro Léo Vieira impediram mais um. Normalmente, quando uma equipe ela troca de técnico, ela tende a ser mais agressivo. Eu vi um São Paulo muito mais agressivo que normalmente nos outros jogos. Marcos Antônio até ampliou aos 26, mas o árbitro Lucas Casagrande anotou impedimento. Aos 31, queda de energia, mas ela voltou para ver a Chape tentar o de honra e o fim de jogo no Canindé. A reação do torcedor, né, eu acho que foi rápido. A minha geração, né, eu não consegui jogar no São Paulo, né, porque tinham muitos laterais esquerdos, né? Mas hoje poder ter o nome gritado pela torcida do São Paulo, isso me deixa muito feliz. 4 vitórias em 5 jogos. O São Paulo ainda não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, na estreia do técnico Roger Machado, assumiu a liderança do Brasileirão de forma isolada, condição que não alcançava desde 2020. Essa, na verdade, foi a grande motivação desse primeiro jogo. Acabar essa rodada em primeiro lugar. Eu acho que foi uma estreia bem importante. Toda estreia com vitória, ela gera tranquilidade, né? E que a gente continue procurando alternativas, né? Porque o ano é longo, né? Essa temporada está dividida em 2 momentos, né? E a gente precisa planejar ela muito bem. Mudem as cores do cadeirão. Mudem as cores do cadeirão. Você viu o cadeirão, você já caiu e despenca do primeiro. O Palmeiras, ele cai o elevador, aqueles de parque de diversões. Você não vai sair, você vai despencar daí. Você não vai sair, você vai despencar daí. Eu quero que vocês preparem uma cadeirinha de bebê pra mim e pro Marcos. Eu sei que eu tenho que conquistar a confiança do torcedor. Eu sei.
né? Mas nunca foi diferente. Sim, eu fiz isso ontem, velho. Sai daí, Cicinho. Eu fiz isso. Aqui vai ser líder, ó. Vai empatar. E machadada. Cadeirão triplo amanhã. Cadeirão triplo. Tem motivo ainda pra comemorar? Ah, mas é líder. Tem que ter calma nessa sim, sem comemorar. Exatamente. Não, pezinhos no chão, humildade, como nós sempre tivemos, né, Isgar? Que emoção, que felicidade, que alegria! Esse é o espírito no lado São Paulino do jogo aberto. Aliás, Cicinho, sem brincadeira, falando bem sério agora, vocês precisavam disso. Muito tempo só na aba do Ronaldo, na aba do Edu, Palmeiras ganhando, Corinthians também. E o São Paulo agora voltando ao topo da tabela, Cicinho. Exatamente, Renata. Mais do que merecido, né? Depois de toda aquela turbulência. O São Paulo, ele pega um pouquinho do Palmeiras, que é o quê? Nessa questão de melhoras, de exemplo de administração. E também houve um pouquinho do tempo que pegou a questão do lado ruim do Corinthians, que é aquele problema escandaloso de dívidas. Então, assim, prefiro esse ficar... lado ruim pegou. Exatamente. Prefiro ficar com o lado do Palmeiras e até por isso passamos o Palmeiras. Pra isso tem que pagar os outros. Passamos o Palmeiras. Galera aí, entendeu? Então, aquele São Paulo parecido com o Corinthians ficou pra trás. Agora é liderança, é caminhar pra frente. E a bola foi cantada lá atrás, Renata. Quando você organiza em cima, embaixo fica tudo mais tranquilo. Então, aquilo que estava trazendo problema para o São Paulo, diretoria omissa, diretoria que fazia coisas erradas, saiu, as coisas começaram a dar certo. Então, agora, chegou o Roger, foi contra a vontade do torcedor pelo momento que o Crespo estava vivendo? Sim. Mas é o treinador do São Paulo e o torcedor São Paulino vai abraçá-lo e vai torcer para o São Paulo continuar líder. O São Paulo não sabe nem como chegou na liderança. É igual um elefante em cima da árvore. Como chegou lá? Daqui a pouco vai despencar. Chegou ganhando jogos, Edu. Chegou ganhando jogos. Chegou ganhando do Santos, chegou ganhando da Chapecoense, chegou ganhando. É assim que se trabalha. Até para situar o torcedor, já deu para perceber alguma diferença no estilo Hernan Crespo para o do Roger Machado por esse jogo com a Chape ou é muito cedo? Não, é muito cedo, Renata. Né? Muito cedo, até porque as condições do gramado não deu possibilidade daquele futebol do São Paulo rápido, né? A troca de bola. Tem que falar, até porque o gramado ali, né? Houve momento ali que estava encharcado, enfim. Não, vai reclamar questão do gramado? muita chuva. Não, porque lá no estádio é que você estava acompanhando da televisão, como você sempre acompanha o São Paulo. Não, o gramado estava muito debilitado, principalmente na entrada da área que o São Paulo estava atacando no segundo tempo, estava muito ruim ali. Ruim pro São então, Paulo, assim, os jogadores tiveram que se adaptar. Foi um dia que choveu o tempo inteiro na capital paulista, já prejudica. E não é o Morumbi, é o Canindé, é outra história. A chuva foi muito forte. Então, assim, vocês não tem que reclamar do campo e nem do Canindé, porque vocês vão jogar lá, velho. Vocês não têm estádio, vocês vão jogar lá, você tem que ver porque que apagou a luz, vocês têm que arrumar o gramado lá, vocês têm que agradecer, velho. Vocês não tem que reclamar aqui. Lá agora vocês só ficam falando de segundo tempo. Realmente tá precisando. Primeiro, você tem que agradecer que o Canindé abriu a porta pra vocês lá. Tá aí, falou um que não tem nem estádio, que tá devendo estádio. Não tem, aí você imagina. Fala aí, que você quer falar aí. Só lembrando que final de semana, daqui a pouco São Paulo volta pro Morumbi, hein, menina? Aí... O São Paulo vai perder no final de semana pro Red Bull já. E vai voltar pro Palmeiras. Edu, eu tô vivendo hoje, irmão, do final de semana. Tá aqui, ó. Eu tô vivendo hoje, eu sou líder, não vejo ninguém à minha frente. Pode correr, menino. Ei, depois de 4 anos, você sabe que é ser líder. É torcedor gritando o nome do Roger Machado. Foi líder, é isso aí mesmo. Igual o Corinthians em 2022 também. São Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro em 2022 também. Vai ser legal para saber, depois da próxima rodada, que vai ser finalizada na segunda-feira, quem será o líder? Será que o São Paulo continua? Será que o Palmeiras retoma essa liderança? Vai ter que pintar de novo, eu acho, Cadeirão, viu? Tem gente subindo na tabela também. Tem gente que não sobe de jeito nenhum, nem com nada. O meu receio é que o último que subiu com o Roger era treinador. O que foi, Cici?
O último que subiu no cadeirão quando o Roger era treinador, nós vimos o final do ano. Então esse é meu único receio. Por isso que eu tô... Mas eu aprendi com essa pessoa. Vamos viver o momento. É o seguinte, eu vou parar de influenciá-lo. Eu já falei tudo que eu deveria falar, já dei meus muitos contras e poucos prós, não é? Já falei, já disse, agora vão vivendo. Você não iludiu ele desse jeito. Não, o futebol, quando você analisa um treinador, é muito mais fácil quando ele tem mais tempo e mais mostras de trabalho. Quando ele vai ficando, quando a gente vai analisando, comparando. Quando um treinador fica pouco tempo, é difícil, por E exemplo. peças, né, de reposição, jogadores. Então vamos ver daqui a 3, 4, 5 meses. Mas E aí que a gente vai conversar. O elenco abraçou muito, né, o Roger. Eu tive informações que o elenco tá bem... Um jogo contra a Chapecoense, sim, Não. Então, Questão aquela história que alguns Sim, jogadores não tinham uma relação tão harmônica com o Crespo, não era tão mentirosa. Não, mas Porque também... o Caleri, ele falou do treinador novo e lembrou do antigo, na entrevista dele. Mas o relatório da pessoa que eu falei, Renata, o Crespo se despediu dos jogadores também de uma maneira emocionada, assim. Então, assim, os jogadores não tinham esse E é que nem no Flamengo, os caras adoravam muitos o Felipe Luiz, só que chega o outro, você tem que trabalhar, você ganha salário, você tem um comprometimento com o clube que te contrata. Então não é bem assim, o jogador não pode ficar com esse mimimi muito tempo, porque ele tem que seguir, ainda mais o São Paulo, que vinha de uma campanha positiva e que não parecia ser o treinador o principal problema. Exatamente. Então, assim, o importante é a vitória e, lógico, para o Roger, mais importante ainda, porque você trabalhar sendo líder, já chegou, né? Tem essa oportunidade de dar seguimento, continuidade no trabalho que o Crespo vinha fazendo e ganhar da Chapecoense, queira ou não, já é líder, é uma tranquilidade maior. Até mesmo para ele pegar a confiança do torcedor, porque ele já chegou já questionado. Agora vai começando trabalhando e vencendo, isso acaba ajudando. Ronaldão, Diga, Viviana. qual é a sua sensação vendo o São Paulo de volta à liderança do Campeonato Brasileiro? Eu fiquei pensando no Dorival. Fiquei pensando no Dorival aqui. Uma vitória contra o Coritiba, já estava nessa briga em segundo, primeiro. Mas tá Agora em tá lá em décimo. Mas aí eu fico aqui feliz da vida, porque eu vejo lá o final da tabela, tem gente despencando. Olha, Então o tem campeonato coisa só está o tão campeonato. desse jeito que eu tô achando que muita coisa vai mudar em 3, 4 rodadas. Eu também tô achando que o ano passado tá igual esse ano. Não, esse ano tá... Eu acho que não. Esse ano tem gente pior que no ano passado. Pior? Pior. Eu vejo o mesmo lá, hein? Pior. A briga é... Pior. Um grande abraço a você, bom dia. Eu acho que duas reações da torcida são marcantes para esse jogo de estreia do Roger, né? A primeira, antes do time entrar em campo, quando o placar, né, o serviço de som do estádio do Canindé, anuncia a escalação nome a nome, e quando chega no Roger, aquela expectativa, e não há vaias, não há aplausos, mas não há vaias. Bem diferente do que a gente viu na rede social. E a segunda, quando o time entra em campo, a torcida aplaude, inclusive o Roger, ele falou sobre isso, ficou bastante contente, ficou bastante feliz. Ele que procurou em toda a sua entrevista coletiva de apresentação, em vídeos gravados para o São Paulo, para a assessoria, para a TV São Paulo, tentar trazer o torcedor para o seu lado. E aparentemente, mesmo antes da vitória, conseguiu. Ou pelo menos evitou a rejeição. E com a vitória e a liderança do Campeonato Brasileiro, era um Roger na entrevista coletiva muito contente, muito feliz, explicando que mexeu no time no intervalo, que por isso que o time melhorou no segundo tempo, as dificuldades que o São Paulo teve. O mais importante, o São Paulo sai como líder da rodada e tem agora uma sequência que a gente pode chamar de complicada. Lá em Bragança, quebrando a invencibilidade do time no Campeonato Paulista. Depois vai a Minas Gerais, na quarta-feira que vem, pegar o Atlético Mineiro, jogo sempre complicado. E no sábado que vem, ou seja, serão 3 partidas em 6 dias, com intervalo de 72 horas de um para o outro, pega o Palmeiras no Morumbi, volta a se encontrar com o Palmeiras, já com o Morumbi reaberto, o Morumbis reaberto, com o gramado totalmente à vontade. Boa notícia é que o Enzo, que ontem defesa da liderança do Campeonato Brasileiro, Bruno. E você estava